Esse é o gato selvagem africano. Não se engane, ele não é um gato comum, não é um gato domesticado. Por milhares de anos, gatos selvagens e humanos não compartilhavam mais do que olhares distantes, quase sempre desconfiados, mas algo mudou quando os caminhos dessas duas espécies começaram a se cruzar. Cerca de 9.000 anos atrás, no Crescente Fértil, região que hoje compreende partes do Egito, Israel e Turquia, os primeiros agricultores armazenavam grãos em grandes depósitos. Onde havia grãos, havia ratos, e onde havia ratos, havia gatos selvagens. Atraídos pela abundância de presas, eles se aproximaram dos vilarejos, e aos poucos, sua presença passou de tolerada a valorizada. Não foi o homem quem o chamou, mas o próprio gato que decidiu ficar. Essa foi uma domesticação diferente da dos cães, que foram moldados ativamente pelos humanos. Os gatos escolheram se aproximar, mantendo boa parte de seu espírito livre. O primeiro registro arqueológico dessa relação vem de Chipre, onde foi encontrada, em uma sepultura de 9.500 anos, a ossada de um homem enterrado junto a um gato. Isso indica que, já naquela época, havia mais do que uma convivência prática. Existia afeto e respeito. Mas foi no Egito Antigo que a relação entre humanos e gatos atingiu outro patamar. Considerados símbolos de proteção, graça e fertilidade, eles eram retratados em pinturas, venerados como manifestações divinas e até mumificados para acompanhar seus donos na vida após a morte. Apesar da domesticação, os gatos mantiveram intactas muitas das habilidades de seus ancestrais. Suas garras retráteis, capazes de se esconder em silêncio até o momento exato do ataque, permanecem como ferramentas precisas de caça. Sua visão noturna, muito superior à dos humanos, permite detectar movimentos mínimos mesmo sob a luz fraca da lua. Sua audição, sensível a frequências que não percebemos, continua a ser uma herança direta da vida selvagem. E mesmo a personalidade que muitos chamam de independente é um traço herdado de seus antepassados solitários. Ao contrário dos lobos, que caçavam em grupo, o gato selvagem africano dependia apenas de si, e essa autonomia se reflete até hoje no comportamento do gato doméstico. Ainda assim, ao longo dos séculos, eles se tornaram mais tolerantes ao contato humano, mais sociáveis e adaptados à vida em ambientes compartilhados. Foi graças aos comerciantes e marinheiros da antiguidade que os gatos conquistaram o mundo. Levados a bordo para controlar infestações de ratos, tornaram-se companheiros de viagem, atravessando oceanos e chegando a portos distantes. Essa jornada espalhou a espécie por todos os continentes habitados, criando a diversidade de pelagens, tamanhos e temperamentos que vemos atualmente. Hoje, mesmo vivendo confortavelmente em lares modernos, o gato doméstico ainda carrega, nos músculos ágeis e no olhar atento, a essência do caçador solitário que um dia percorreu as terras selvagens. Ao observar um gato se esgueirando silenciosamente pelo quintal ou brincando com um simples pedaço de barbante, estamos, na verdade, testemunhando um fragmento vivo de sua história milenar. Uma história em que, desde o início, foi o gato quem escolheu viver ao lado do homem. No palco da vida animal, existe uma batalha que já dura milhões de anos, e o protagonista é o gato, um caçador silencioso que carrega em sua história milenar uma relação complexa com os ratos, seus rivais naturais. Muito antes de serem companheiros domésticos, os gatos eram predadores solitários que usavam astúcia e paciência para dominar seu ambiente. Os ratos, por sua vez, são adversários à altura. Inteligentes, adaptáveis e incrivelmente resistentes, eles representam um desafio constante para o gato, que precisa usar muito mais do que força para triunfar nessa disputa. É uma guerra de estratégias onde a paciência, a observação e a astúcia valem mais do que a rapidez.
O gato não apenas caça, ele também joga com suas presas, uma atitude que pode parecer cruel para nós, mas que na verdade é parte de um instinto antigo, desenvolvido para garantir o sucesso da caça e ensinar técnicas para filhotes. Esse comportamento revela uma complexidade emocional surpreendente, mostrando que o gato não é apenas um predador, mas um estrategista nato. Historicamente, essa rivalidade teve papel fundamental na proteção das comunidades humanas. Quando os primeiros agricultores armazenaram grãos, foram os gatos que mantiveram os ratos sob controle, protegendo os alimentos que sustentariam civilizações inteiras. Durante séculos, eles foram guardiões silenciosos de celeiros e navios, responsáveis por preservar não só comida, mas também a saúde pública, evitando a propagação de doenças transmitidas pelos roedores. Mas a relação entre gato e rato vai além do instinto. Em muitos momentos, o gato demonstra um comportamento curioso, onde a caça se mistura com a curiosidade e até a brincadeira. Essa interação complexa mostra um lado do gato que transcende o simples instinto, revelando uma mente ágil que aprende, observa e se adapta constantemente ao seu adversário. Na cultura popular, essa rivalidade é celebrada e dramatizada em inúmeras histórias, simbolizando o duelo entre o astuto e o persistente. Mas na vida real, o gato é muito mais do que um caçador. Ele é um guardião discreto, uma presença que equilibra ecossistemas e protege os espaços que compartilhamos. E ainda que os tempos modernos tenham mudado a dinâmica dessa relação, com muitos gatos vivendo em ambientes urbanos onde a caça não é mais uma necessidade, o instinto permanece intacto. Cada movimento silencioso, cada olhar atento, é um lembrete de que, no fundo, o gato é um predador por natureza, cuja história está profundamente entrelaçada com a dos ratos, uma rivalidade que atravessa séculos, cheia de tensão, estratégia e sobrevivência. Os gatos domesticados que conhecemos hoje carregam em seus corpos e comportamentos marcas de um passado selvagem. E talvez seja justamente esse conjunto de habilidades extraordinárias que deu origem a uma das crenças mais fascinantes sobre eles, a ideia de que possuem 7 vidas. Essa lenda não nasceu por acaso. Há milhares de anos, no Egito Antigo, os felinos eram considerados criaturas sagradas, guardiões espirituais que pareciam transcender os limites da vida comum. Enquanto em países de língua inglesa se fala em 9 vidas, em culturas árabes em 6, no Brasil e em Portugal a tradição fixou o número em 7, um número que, em muitas civilizações, simboliza perfeição e proteção. Mas o que a ciência pode dizer sobre isso? A primeira pista está em uma habilidade única, chamada reflexo de endireitamento. Desde filhotes, os gatos desenvolvem a capacidade de girar o corpo no ar, ajustando a posição para quase sempre aterrissar sobre as 4 patas. Gato danado, me passa os feijão! É verdade que os gatos sempre caem de pé? Não! É só um boato espalhado pelos campos! Essa destreza, que já se manifesta após poucas semanas de vida, impressiona não apenas os tutores, mas também a ciência, que há muito tempo estuda o fenômeno. Somada a essa habilidade, a anatomia felina é uma verdadeira obra-prima. O corpo de um gato possui cerca de 230 ossos, mais que o corpo humano, o que lhes confere uma flexibilidade impressionante. A espinha dorsal funciona como uma mola, permitindo torções rápidas e giros inesperados. Isso não apenas ajuda em caçadas ou fugas, mas também aumenta suas chances de sobrevivência em quedas e colisões. Talvez o exemplo mais surpreendente esteja no que a medicina veterinária chama de síndrome do gato paraquedista.
Existem registros de felinos que sobreviveram a quedas de mais de 30 andares. Isso ocorre porque, após certa altura, o gato atinge a chamada velocidade terminal. Quando deixa de acelerar na queda, relaxa o corpo e passa a planar, distribuindo melhor o impacto. Uma combinação improvável de física e biologia que, aos olhos humanos, parece quase sobrenatural. Mas não são apenas as quedas que alimentam a ideia das 7 vidas. Gatos também impressionam por sua resistência em situações extremas. Muitos sobrevivem a acidentes de trânsito, envenenamentos e até doenças graves, graças a um organismo adaptado para conservar energia e recuperar-se com notável rapidez. Essa resiliência, repetida em inúmeras histórias, ajuda a reforçar a imagem de criaturas quase imortais. E, além da ciência, existe o olhar humano, moldado pelo mistério que sempre envolveu os felinos. Durante séculos, gatos foram vistos como seres mágicos, guardiões entre o mundo dos vivos e o dos mortos, companheiros de feiticeiros e símbolos de sorte ou de maldição, dependendo da cultura. Essa aura de mistério, somada às habilidades físicas, foi o combustível perfeito para transformar experiência em mito, e mito em tradição. No fim, os gatos não têm realmente 7 vidas, mas sua natureza faz parecer que sim. Entre reflexos precisos, corpos flexíveis, resiliência biológica e a percepção humana carregada de simbolismo, eles continuam a nos intrigar. Talvez seja exatamente essa mistura entre ciência e magia que os torna tão especiais. Pois, para quem convive com gato, é difícil não acreditar que, de alguma forma, eles realmente desafiam a morte. Os gatos que conhecemos hoje, que vivem confortavelmente em nossas casas, já foram criaturas solitárias e selvagens. No passado, sua comunicação era voltada apenas para a caça e para a sobrevivência, silenciosa, sutil, quase invisível. Mas ao longo de milhares de anos de convivência conosco, esses felinos desenvolveram algo extraordinário, uma linguagem moldada especialmente para os humanos. O miado, por exemplo, é um dos melhores exemplos disso. Gatos adultos raramente miam uns para os outros, preferem usar o corpo, o olhar e os cheiros para se comunicar. Mas com os humanos, eles abriram um repertório impressionante. Conseguem variar a entonação e até mesmo imitar frequências semelhantes ao choro de um bebê, despertando em nós um instinto imediato de cuidado. É como se tivessem aprendido a traduzir suas necessidades para algo que não conseguimos ignorar. E não é só no som que essa comunicação acontece. O ronronar, um dos sinais mais marcantes, vai muito além de simples demonstração de carinho. Ele pode surgir em momentos de prazer, mas também em situações de dor ou fragilidade, como um pedido de ajuda. E há algo ainda mais fascinante. O ronronar vibra em frequências que ajudam na regeneração dos tecidos, na cicatrização e até no alívio de dores, tanto para eles quanto, possivelmente, para nós. Muitos especialistas acreditam que os gatos, ao ronronar perto de seus donos, podem estar não apenas buscando consolo, mas oferecendo também uma forma de conforto. O olhar é outro elo poderoso nessa conexão. Quando um gato pisca lentamente em direção ao humano, é como se estivesse sorrindo. Esse gesto transmite confiança, um convite silencioso para retribuirmos. Responder com a mesma piscada cria um diálogo silencioso, capaz de fortalecer o vínculo entre os dois. O corpo inteiro participa dessa linguagem. Uma cauda erguida indica alegria e proximidade, enquanto esfregar a cabeça em nossas pernas ou móveis vai muito além de um simples carinho. É uma forma de marcar território com feromônios, de dizer, você faz parte do meu mundo. Até mesmo o gesto de amassar pãozinho, aquele movimento de abrir e fechar as patinhas alternadamente, carrega memórias da infância, quando estimulavam o leite da mãe. Ao repetir isso em nossas pernas ou cobertores, demonstram segurança e afeto. Mas talvez uma das curiosidades mais intrigantes seja a capacidade dos gatos de personalizar a comunicação para cada tutor.
Eles aprendem nossas rotinas, percebem nossas expressões e moldam seus sinais de acordo com quem os observa. O miado usado para chamar uma pessoa pode ser totalmente diferente daquele usado com outra, como se cada humano tivesse um dialeto próprio no idioma felino. E o repertório vocal vai muito além do miado ou do ronronar. Cientistas já identificaram mais de 100 sons diferentes, incluindo trinados, chiureios e até combinações únicas criadas para chamar a atenção do humano em momentos específicos. No fim, os gatos não apenas convivem conosco, eles criaram um sistema de linguagem adaptado especialmente para nós. Uma comunicação que mistura sons, toques, olhares e gestos, construída ao longo dos séculos e refinada dentro de cada lar. E talvez seja por isso que, mesmo mantendo sua aura de mistério, esses felinos conseguem nos envolver de uma forma única, fazendo com que entendamos, ainda que de maneira instintiva, o que eles têm a dizer. Os gatos domesticados que conhecemos hoje já foram selvagens, caçadores solitários que vagavam pelas paisagens áridas do Crescente Fértil há milhares de anos. Com o tempo, alguns se aproximaram dos assentamentos humanos, atraídos pelo alimento fácil, e desde então aprenderam a dividir o espaço conosco. No entanto, mesmo depois de séculos de convivência, eles nunca perderam por completo sua natureza livre, e isso fica ainda mais evidente quando observamos os gatos que vivem soltos nas grandes cidades. À primeira vista, esses felinos parecem discretos, quase invisíveis, mas carregam uma vida secreta, cheia de estratégias e mistérios. Quando a noite cai, eles ganham vida, atravessam ruas movimentadas com precisão impressionante, escalam muros e se movem pelos telhados como se fossem passarelas naturais, desenhando rotas próprias em meio ao caos urbano. Estudos com coleiras de GPS revelam que alguns percorrem quilômetros durante uma única noite, criando mapas secretos de territórios que raramente se cruzam. Apesar da fama de independentes, gatos soltos não vivem sempre isolados. Em feiras, restaurantes e locais onde há abundância de alimento, eles formam colônias, e ali estabelecem uma surpreendente organização social. As fêmeas, por exemplo, podem cooperar entre si, cuidando dos filhotes em conjunto, algo que contrasta com a imagem de caçadores solitários que conhecemos. Essa flexibilidade social mostra como eles se adaptaram às exigências da vida urbana. Mesmo bem alimentados por moradores que oferecem comida diariamente, gatos continuam caçando por instinto. Roedores, pequenos pássaros e insetos são presas constantes, embora isso os torne controladores naturais de pragas, também levanta debates sobre o impacto que exercem nos ecossistemas urbanos. Essa dualidade é parte do que torna os gatos tão fascinantes, criaturas que ao mesmo tempo ajudam e desafiam o equilíbrio da cidade. Sua comunicação é outro aspecto envolto em mistério. Eles conversam entre si através de sinais quase invisíveis, odores deixados em superfícies, arranhões discretos em cantos estratégicos, olhares que estabelecem hierarquias sem que uma briga seja necessária. É uma linguagem sutil, difícil para os humanos perceberem, mas fundamental para manter a ordem e evitar confrontos em espaços tão disputados. A vida solta, porém, não é isenta de riscos. Atropelamentos, brigas e doenças fazem parte de sua rotina. Ainda assim, sua resiliência impressiona, como se tivessem um repertório inesgotável de recursos para sobreviver. Talvez seja essa capacidade de escapar do perigo, de se adaptar rapidamente às circunstâncias, que reforça o imaginário de que gatos parecem ter muitas vidas. Grande parte dessa rotina acontece enquanto a cidade dorme, o que mantém um véu de mistério sobre sua existência. Para os humanos, esses gatos parecem simplesmente desaparecer durante o dia, mas quando as luzes se apagam, eles assumem o papel de exploradores silenciosos, donos de uma cidade que raramente enxergamos sob essa perspectiva. Assim, a vida secreta dos gatos urbanos nos mostra que, mesmo vivendo ao nosso lado, eles continuam sendo guardiões de sua independência e mistério. Não pertencem totalmente ao mundo selvagem, nem ao doméstico, mas habitam um espaço único, entre becos, telhados e corações humanos, lembrando-nos que a verdadeira essência felina nunca foi totalmente domada.
Imagine este gato que você vê diante de seus olhos, elegante, silencioso, aparentemente distraído. O que poucos sabem é que ele carrega em si um instinto ancestral, herdado de seus antepassados selvagens, que o torna capaz de realizar algo quase misterioso: encontrar o caminho de volta para casa mesmo depois de percorrer longas distâncias. Durante séculos, histórias de gatos que desaparecem e, inesperadamente, retornam para os braços de seus donos intrigam cientistas e encantam humanos. Esses animais parecem possuir uma bússola interna, um sentido de orientação que vai muito além do que conseguimos compreender. Pesquisas sugerem que eles podem ser sensíveis ao campo magnético da Terra, o que funcionaria como um guia invisível. É como se carregassem dentro de si um mapa que não depende de estradas, placas ou sinais, mas de algo muito mais primitivo e profundo. Mas a explicação não se limita apenas ao magnetismo. Os gatos têm uma memória espacial impressionante, capaz de registrar rotas, pontos de referência e até pequenos detalhes ao longo de seus passeios. O beco escondido, o cheiro de uma árvore, o som distante de um portão que rende. Cada elemento do ambiente é gravado em sua mente e pode ser reconstruído quando é hora de voltar. É como se desenhassem, passo a passo, um mapa mental que permanece vivo mesmo depois de dias ou semanas longe. O olfato também desempenha um papel fundamental. Com glândulas espalhadas pelo corpo, os gatos deixam marcas de cheiro quase invisíveis, criando uma espécie de assinatura química por onde passam. Quando precisam retornar, seguem esses rastros como fios invisíveis que os conduzem novamente ao lar. E se o olfato guia os passos no chão, a audição os orienta pelo ar. O ouvido felino é tão sensível que capta sons a grandes distâncias, talvez até a voz do dono ou o miado de outro gato da vizinhança, funcionando como faróis que apontam a direção certa. Histórias extraordinárias reforçam esse mistério. Gatos que cruzaram cidades inteiras, outros que percorreram mais de 100 quilômetros em jornadas que pareciam impossíveis. Como explicar tamanha façanha? A ciência ainda busca respostas, mas há algo de fascinante nesse instinto de casa, como se o vínculo entre gato e lar fosse mais profundo do que podemos medir. Ainda assim, nem todos os gatos conseguem voltar. Nas grandes cidades, o excesso de sons, cheiros e movimentos pode confundir suas pistas, quebrando os fios invisíveis que ligam o animal ao caminho de volta. Muitos se perdem, revelando que, por mais extraordinária que seja essa habilidade, ela também tem limites. No fim, a verdade é que os gatos carregam em si um equilíbrio entre instinto, memória e talvez algo que ainda não compreendemos. Quando olhamos para eles atravessando ruas, subindo muros ou desaparecendo em becos, é impossível não se perguntar se, em algum lugar dentro deles, existe um guia secreto que sempre aponta para casa. Por milhares de anos, o gato e o cachorro caminharam ao lado dos humanos, mas nunca exatamente lado a lado entre si. O gato que você vê hoje, elegante e silencioso, já foi um caçador solitário, moldado para depender apenas de si mesmo. O cão, por outro lado, é fruto de uma linhagem de lobos cooperativos, guiados pela força do grupo. Dois caminhos tão distintos que, inevitavelmente, colidiram. Quando os cães foram domesticados, cerca de 15 mil anos atrás, assumiram funções de proteção e auxílio na caça. Já os gatos só se aproximaram dos humanos milhares de anos depois, atraídos por um objetivo muito específico: os roedores que infestavam os estoques de grãos. Enquanto o cão servia como guardião da porta, o gato reinava nos cantos escuros. Desde então, a casa humana passou a ser palco dessa convivência marcada por desconfiança e curiosidade mútua. Para o gato, cada movimento do cão é um quebra-cabeça a ser decifrado. A cauda erguida, que para um gato é um sinal de boas-vindas, pode ser interpretada de forma muito diferente por um cachorro.
Um olhar fixo, que entre felinos pode significar desafio, para um cão pode ser apenas expectativa. Essa barreira de linguagem corporal é um dos combustíveis da rivalidade. O gato, com sua paciência e cálculo preciso, raramente age por impulso. Ele observa, mede a distância, calcula a rota de fuga e decide se vale a pena interagir. O cão, mais expansivo e direto, aproxima-se com energia, muitas vezes quebrando a bolha de espaço pessoal que o felino tanto valoriza. Assim, encontros que poderiam ser amistosos podem rapidamente se transformar em perseguições. Mas a rivalidade não vive apenas no comportamento. Ela também foi alimentada pela cultura humana. Histórias, fábulas e até desenhos animados perpetuaram a imagem do gato e do cachorro como inimigos naturais, criando um mito que nem sempre reflete a realidade. A verdade é que, em muitas casas, essa disputa dá lugar a alianças improváveis, onde o gato dita as regras e o cão, curiosamente, as respeita. Quando colocados no mesmo território, os gatos tendem a estabelecer zonas estratégicas, locais altos, caminhos estreitos, refúgios silenciosos. Eles não apenas defendem esses espaços, mas também os utilizam para observar de forma invisível. É uma tática herdada de seus ancestrais selvagens, que lhes permite controlar o ambiente sem a necessidade de confronto direto. E talvez seja nesse jogo silencioso de estratégia que o gato encontre sua verdadeira vantagem. Enquanto o cão age para conquistar espaço, o gato molda a seu favor, tornando a convivência possível, ou mantendo a distância segura que prefere. Afinal, para o gato, a rivalidade não é apenas sobre vencer, mas sobre manter intacto o seu pequeno império. No fim, a relação entre gatos e cães não é apenas um duelo de instintos, mas um reflexo das diferentes jornadas evolutivas que moldaram cada um. Um vive para o grupo, o outro vive para si mesmo, e é justamente nessa diferença que a rivalidade encontra suas raízes mais profundas. Não se engane. Esse gato que você está vendo não é um gato comum, mas sim, um gato africano selvagem, um caçador implacável. Os gatos que hoje repousam tranquilos em nossas casas já foram selvagens, caçadores solitários que vagavam por desertos e florestas, dominando a arte da sobrevivência. Essa herança está viva em seus olhos atentos, nos movimentos precisos e na independência que carregam até hoje. Ao longo de milhares de anos, esses felinos foram gradualmente domesticados, não por uma mudança forçada, mas por uma convivência que beneficiou ambos os lados. Diferente dos cães, que foram moldados para cooperar, os gatos mantiveram muito de sua autonomia, escolhendo quando se aproximar e quando se afastar. Mesmo dentro de casa, o gato preserva sentidos aguçados. Sua visão é adaptada para enxergar no escuro, permitindo que ele explore os cantos da casa mesmo à noite. O ouvido capta sons quase inaudíveis para nós, e o olfato, muito mais sensível que o humano, ajuda a compreender o ambiente com detalhes invisíveis. Os bigodes não são apenas adornos, mas verdadeiros sensores que detectam distâncias, obstáculos e mudanças no ar, permitindo que o gato se mova com uma graça quase sobrenatural. A comunicação do gato é sutil e complexa. O miado, que para nós é tão característico, foi desenvolvido para interagir conosco, já que gatos adultos na natureza raramente miam entre si. O ronronar vai além de um sinal de prazer, funcionando como mecanismo para aliviar o estresse e até acelerar a cura.
Fisicamente, esses animais são ágeis e poderosos, capazes de saltar várias vezes sua altura e de cair sempre em pé, graças a um reflexo especial que alinha seu corpo no ar. Essa destreza é um legado direto de seus antepassados selvagens, caçadores natos. Apesar da fama de independentes, muitos gatos desenvolvem vínculos fortes com seus donos, reconhecendo suas vozes e cheiros, e podendo até demonstrar ansiedade quando ficam muito tempo sozinhos. Essa relação única entre autonomia e afeto é o que torna a convivência com os gatos tão fascinante e especial. Assim, o gato domesticado que conhecemos é um misto delicado entre selvageria e convivência, um animal que traz consigo os mistérios do passado e o conforto do presente, encantando e surpreendendo todos que têm a sorte de compartilhar sua vida com ele.